Fale pouco, ouça mais, e não se ire. Na Epístola de Tiago está escrito que todo homem seja pronto para ouvir, tardio em falar, tardio para se irar. O ser humano tem uma inclinação ao pecado através da fala. Os pecados da fala incluem palavras ásperas e maldosas, mentiras, exagero, doutrinas falsas, calúnias, fuxico, jactância e outros. Temos que manter a língua sob controle mediante o Espírito Santo. Uma palavra dita na hora errada, no momento errado e no lugar errado pode trazer grandes problemas para as nossas vidas. Existe uma tendência do homem em tropeçar em muitas coisas. Se nós conseguirmos dominar nossa língua, seremos perfeitos e capazes de frear todo o corpo, diz a Bíblia. No livro de Provérbios está escrito que a vida e a morte estão no poder da língua. Tem momentos na nossa vida que é melhor ficarmos calados, dependendo da situação. Por exemplo, dependendo do lugar, da situação ou circunstâncias e pessoas que estiverem próximos de nós, devemos nos manter calados. Jesus soube ficar calado quando necessário. Por exemplo, quando qualquer resposta ou pergunta não vai mudar a situação, no caso de Jesus. Então é melhor se calar. Quem fala muito não é sábio diante de Deus. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, e você verá que tudo vai mudar em sua vida. Fale palavras corretas no momento certo e na hora certa. Não seja precipitado no falar, e Deus vai te abençoar. A segunda mensagem é: o que você deve fazer para agradar a Deus? Deus se alegra quando o homem caído chega a um bom senso e se dedica ao mesmo propósito na vida que o próprio Deus, que é o bem supremo dos seres vivos e do universo. O que o homem poderá fazer para agradar a Deus? Primeiro, quando o homem se apega à elevação de caráter e santidade segundo o próprio padrão de Deus, que é segundo a sua palavra. Segundo, quando o homem busca um meio de se afastar do pecado e se empenha diligentemente em viver para Deus. Terceiro, quando o homem se humilha para andar na luz da palavra de Deus, propaga a verdade, afasta a mentira e o engano, escolhe o caminho da verdade e se apega à maneira de viver de Deus, se esforçando em conhecê-lo mais e mais. Quarto, quando o homem encontra conforto e esperança somente em Deus e em sua palavra, na hora da aflição ou em tempos de tranquilidade. Quando o homem encontra conforto e esperança somente em Deus e em sua palavra, na hora da aflição ou em tempos de tranquilidade, e quando ele
abomina o pecado e desvia-se do mesmo em todos os dias de sua vida, se esforçando para estar alinhado com os propósitos e caminhos de Deus. E quinto, quando o homem anda em retidão, fazendo justiça e juízo, e tem prazer somente em Deus e na sua palavra, e sinceramente o serve de dia e de noite, esperando a recompensa que vem somente em Deus. Fazendo estes 5 pilares, os homens podem agradar a Deus neste mundo, nesta vida. Terceira mensagem: quer ser vitorioso? Então prepare-se para as derrotas. Você já parou para pensar que antes de chegar à bênção poderão ocorrer derrotas? É isto mesmo. Não se espante nem fique apavorado. Nós também aprendemos com os nossos erros. O apóstolo Paulo sofreu várias humilhações e derrotas ao pregar o Evangelho. Foi preso, apedrejado, sofreu naufrágio, foi dado como morto. Mesmo assim, uma grande multidão cria nas suas palavras, que eram confirmadas por Deus com muitos sinais e prodígios. Paulo aprendeu com as derrotas que sofreu. Ele tirou várias lições disso. Entendeu, por exemplo, que quando estava fraco, dependia mais de Deus e ele o fortalecia com seu poder. Então Paulo pôde dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Mais fortalecido e determinado, o apóstolo seguiu com a pregação da palavra e ainda animava outros, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ninguém deseja a derrota. Claro, ela nos desanima, dá-nos a sensação de fracasso, impotência, dependendo de como lidamos com a situação e a encaramos. Mas, se soubermos aprender com um dia mau, conseguiremos sair dele fortalecidos, ficar de pé e continuar a caminhada. Afinal, como disse Henry Ford, o fracasso é a oportunidade de se começar de novo, com inteligência. As derrotas são fundamentais para conquistarmos vitórias. Com elas, a soberba é quebrada. A derrota nos leva ao quebrantamento e à reflexão, que ajuda a corrigir as nossas rotas, além de servir como aprendizado. Muitas vezes é no momento da derrota que questionamos: estou mesmo no caminho certo, no caminho de Deus? Na vida, há momentos em que somos derrotados e que perdemos. Isto é fundamental. Depois que superamos a adversidade, conseguimos ser mais fortes, mais ousados e corajosos. Preste atenção, pois é profético para a sua vida. Nesta sua derrota, o Senhor está treinando você para colocá-lo em patamares bem maiores, para entregar-lhes vitórias preciosas. Creia e prepare-se para isso. Quarta mensagem: não tenha medo, não se desanime, se esforce
para que seus sonhos sejam concretizados segundo a vontade de Deus. Você já sentiu medo? Certamente que sim. Afinal, sentir medo é humano. A primeira atitude é assustar-se, ficar parado, não sair do lugar, retroceder, desistir. O medo paralisa o homem, além de afetar a sua visão quanto à real dimensão da situação. O medo traz inquietação ao homem, mas repare o que disse o Todo-Poderoso por intermédio do salmista: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Se você permitir que o medo o vença, sua bênção não chegará. Seus pensamentos ficarão confusos. Não saberá como agir, reagir e ir adiante. Seus sonhos não passarão do papel ou da sua mente. Israel, após ser libertado do cativeiro egípcio, ao deparar-se com o exército de Faraó em Pi-Hahirote, tremeu de medo. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios viram atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Qual foi a orientação de Deus a Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem. O Altíssimo estava dizendo: não tenha medo, não olhe para o inimigo, prossigam em sua caminhada. Estou com vocês e nenhum mal os abaterá. O medo faz com que andemos para trás, enfraquece-nos e distancia-nos da nossa vitória. Ora, o medo produz tormento. Tormento é sinônimo de suplício, tortura, angústia, aflição, desgraça e miséria. Fique atento, não se deixe abater pelo medo. Pense na bênção que você deseja. Não perca de vista por conta do seu medo. Ore ao Senhor e Ele limpará o seu coração desse sentimento. O que Ele disse ao povo de Israel, diz hoje a você. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. O desânimo traz abatimento. Sabe outra coisa que nos impede de conquistar a vitória? O desânimo. Isto é algo terrível para a nossa vida, pois traz abatimento, falta de vontade de realizar, conquistar, vencer. O desanimado só consegue enxergar suas fraquezas e o lado negativo das situações. Não permita que o desânimo tome conta da sua vida. Anime-se. Todo ser humano está sujeito a circunstâncias ruins. Mantenha-se firme, com bom ânimo. Você terá forças para prosseguir e dar continuidade a seus projetos até obter a vitória. Por isso, o conselho de Deus para Josué, antes de este partir para a conquista da terra prometida, foi: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Além de não sucumbir ao medo e ao desânimo para termos vitórias, os sonhos, as ideias e as aspirações que temos em nosso coração e almejamos concretizar precisam ser tangíveis
e coerentes com a vontade de Deus para a nossa vida. Caso contrário, não teremos sucesso. Veja o exemplo do rei Davi. Ele tinha um desejo de edificar o templo do Senhor. Está escrito em 1 Crônicas, capítulo 22, versículo do 1 ao 5. Estão descritos os preparativos. Apesar do esforço e a determinação de Davi para construir um templo para Deus, não era da vontade do Senhor que ele edificasse o seu santuário. Não competia Davi tal obra, mesmo sendo ele rei e desejando muito agradar ao Senhor. Nos planos de Deus, Salomão ergueria a sua casa. O que Davi fez? Acatou a vontade soberana de Deus. Com este exemplo, aprendemos que devemos submeter os nossos sonhos e as nossas vontades ao Senhor. Se não tivermos a aprovação dele, todo o nosso esforço e o nosso trabalho será em vão. Nada acontecerá. Por outro lado, ao constatarmos que os nossos sonhos fazem parte dos planos do Criador, é imprescindível que estejamos capacitados, especializados, empregando dedicação e esforço para alcançarmos nosso objetivo. Não desanime, não deixe de sonhar e principalmente de apresentar cada um dos seus sonhos ao Senhor. O ser humano possui uma capacidade de recuperação incrível. Somente para o homem Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que você tem sonhado? É algo real, coerente, possível, tem fundamento? Use a cabeça, raciocine para escolher os caminhos e os alvos corretos a seguir. Não se esqueça, para alcançar os nossos objetivos, é preciso ter coerência nos sonhos e a aprovação de Deus. Faça isso e a sua vida mudará em nome de Jesus. Quinta mensagem: o que fazer no momento de luta, quando nos esforçamos o bastante, damos tudo de nós, mas ainda não vemos mudança para melhor? A resposta é: não desistir, perseverar e olhar para o futuro, crendo que há um tempo determinado por Deus para a nossa vitória. Na Bíblia está relatada a história de dois homens que, diante das inúmeras tribulações que enfrentaram, souberam olhar adiante e enxergar bem além das lutas. O apóstolo Paulo e Jó. Este era o segredo de ambos para não se tornarem pessoas depressivas, abatidas, angustiadas, derrotadas. Paulo não fixava seu olhar na adversidade, na tribulação ou no dia mau que estivesse vivendo. Ele olhava mais à frente. Ele tinha por certo que as aflições deste tempo presente não eram comparáveis à glória que em nós há de ser revelada. O apóstolo olhava para a vitória final. Sabia que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Logo, não devemos fixar nosso olhar nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Busque em sua Bíblia. Procure entender os propósitos de Deus em nossas vidas. Apesar de todo o seu sofrimento, Paulo afirmou: não estou atentando para este momento, para as coisas temporais, mas para as eternas. Creio que ninguém roubará a minha vitória final. Eu sou mais do que vencedor por Cristo. Custe o que custar, venham lutas que vierem, a vitória está selada.
Esta era a convicção do apóstolo. Jó também foi um homem que deslocou a sua visão do sofrimento presente para o consolo futuro. Sua história é impressionante. Analisando-a, pode-se dizer que nenhum outro homem do Antigo Testamento enfrentou tanta desgraça. Os 10 filhos de Jó morreram em um momento só, em um mesmo dia. Suas 7.000 ovelhas foram mortas pelo fogo do céu, que caiu sobre elas. Suas 500 jumentas foram tomadas pelos sabeus. Seus camelos foram tomados por 3 bandos de caldeus. E depois de ter perdido tudo isso, uma chaga maligna acometeu Jó, do alto da cabeça à planta dos pés. Segundo os estudiosos, a 20 metros de distância de Jó, era possível sentir o cheiro de sua carne apodrecida. E como se tudo isso não bastasse, ele ainda sofria com o louco conselho de sua mulher, que dizia: amaldiçoa este Deus e morre. Entretanto, Jó não abriu mão de sua fé no Senhor. No capítulo 19 do livro de Jó, vemos que a visão dele não se fixava naquele momento terrível de sua existência. Apesar de toda a desgraça que se abateu sobre sua vida, ele não se desesperou, nem perdeu a fé. Jó deu uma das mais sublimes declarações registradas na palavra de Deus, uma declaração que fez o inferno tremer. Ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Quando o diabo imaginou que Jó blasfemaria do Senhor ou que reclamaria de sua vida, Jó deu um brado de vitória: meu Redentor vive. Ainda em minha carne verei a Deus. Tal declaração só poderia ter partido de alguém que possuía a visão lá na frente, visão de futuro. Procure fixar os seus olhos no futuro. O salmista, no Salmo 30, versículo 5, ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A tribulação e a adversidade, com certeza, não durarão a vida toda. Se a sua situação agora está difícil, não desanime e não tenha medo. O Senhor é com você. Ele é a garantia da sua vitória. É o Deus do impossível e lhe diz a esperança para o teu futuro. Então, continue esperando e lutando para alcançar os seus objetivos. Não descuide da sua vida espiritual e persevere em meio à demora de Deus, que você vai ver que a sua vida vai mudar, em nome de Jesus. Amém.